Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. Queria falar um pouco de música. Não da sua carreira, mas de música, Sim. especificamente. A música tem alguma função? Quer dizer, um relógio tem uma função, um carro tem uma função. Nesse sentido, a música tem alguma função? Finalidade, né, tá em tudo que tá em tudo que existe, né? Tudo que é criado tem a sua finalidade. A gente tem essa distinção aí entre artes utilitárias e belas artes, né? Art for the sake of art, né? Que o pessoal usa. A arte como um fim em si mesmo, tal, que aí ela não precisa ter um propósito definido, uma coisa assim. Mas eu acho que é impossível negar que a música, ela tem os movimentos que existem dentro dela, eles são movimentos que existem na alma, e eles são movimentos que existem em um outro lugar, que é o logos. A gente olha para a música geralmente pensando nela como física, né? Como as ondas sonoras, né? Amplitude, frequência, esses atributos que você vai ver, sei lá, no osciloscópio da vida. Ou a gente fica pensando muito assim nas sensações psíquicas, né? Na coloração, timbre, ou as próprias emoções que a música nos evoca. Mas ela tem uma outra componente que é necessária para que ela funcione, né? Que é essa coisa que antecede a música, né? Que os tons, eles já estão organizados desde a eternidade. Anteriormente, eles estão organizados em uma certa ordem dinâmica, de apontarem uns para os outros. E é isso que mantém as nossas melodias de pé. Isso é o que faz com que você possa cantar um parabéns para você em um centro tonal e cantar o mesmo parabéns para você em outro centro tonal, né? Então tem esse terceiro reino dentro da música, que é algo que está fora do mundo físico, algo que antecede o mundo físico e que se manifesta através do ar, se manifesta através do físico, né? Mas ele não é um fenômeno nem puramente interno, nem externo no sentido de ser puramente físico, né? Ele é uma terceira coisa. É um externo, mas anterior ao físico. Então, quando você está tratando disso daí, você está tratando de uma ordem, né, inteligível, e você está tratando de uma intelecção que dispõe as coisas dessa maneira, né? Dispõe os tons dessa maneira. Então, quando você olha assim, é impossível você não reconhecer que a música tem, enfim, ela tem uma finalidade. Os movimentos dos tons, eles são movimentos do logos passando pelo mundo físico e articulados na alma. É difícil pensar exatamente o que é que os gregos queriam dizer com música, né? Porque eles tinham a música mundana, tinha a música universal das esferas, né? Tinha aquela coisa, tinha aquelas distinções. E a maneira com que a gente pensa que a coisa acontecia é que a música não era apenas a coisa tocada, mas sim tudo o que estava ao redor, né? O comportamento das pessoas. Você vai ver Sócrates preocupado na República com que tipos de modos devem ser tocados. E aí, tipo, com modo, hoje, modo a gente pensa tipo numa escalinha ali, né? Tipo dórico, frio, mixolídio, essas coisas. Mas pra eles a gente pensa, né? Tipo, parece justo e razoável que a gente imagine que eles estavam falando de uma série de coisas, do modo não só ser a escala de exposição dos tons, mas tudo o que estava ao redor, o próprio ritmo que era usado no acompanhamento, como as pessoas estavam se vestindo, o que é que elas estavam fazendo, né? Tipo, tem a música para uma festa, tem uma música para uma solenidade, tem uma música para uma marcha rumo a uma guerra. Então, os gregos tinham essa dimensão, os medievais tinham essa dimensão. A gente desenvolveu a música mundana num nível que eles não podiam desenvolver, né? Tipo, com Bach, a gente tem lá finalmente a igualdade dos semitons e a música ganha uma liberdade
muito grande, né? A liberdade de formar a harmonia, né? De você ter vozes que podem caminhar agora distintamente, né? Antes a gente tinha, na Idade Média, a gente tinha o órgão, né? Que era tipo uma melodia sem marcação, com ritmo, mas sem marcação de compasso, né? Sem aquela coisa do pulso. E todo mundo cantando a mesma coisa. E aí você tinha o órgão paralelo, depois que foi tipo o primeiro desenvolvimento da polifonia, que era uma outra voz, tipo geralmente em quarta ou em quinta, paralelamente seguindo aquela melodia. Mas ainda não havia independência entre as vozes, né? Quando a música vai se desenvolvendo, a Inglaterra desenvolveu polifonia, né? A França foi desenvolvendo, a Itália foi desenvolvendo, mas ela chega ao seu ápice realmente com Johann Sebastian Bach, quando ele propõe o temperamento por igual, né? Que aí as discrepâncias que haviam entre os tons quando você tentava quando você tentava gerar a escala apenas com a série harmônica, né? Tipo com a ideia matemática, pitagórica e tal, você chegava nos intervalos que, se você tivesse um instrumento afinado em um tom, se você fosse tentar tocar a mesma melodia numa outra tonalidade, ia sair tudo desafinado, né? Então ele igualou os semitons, porque embora ficasse um pouquinho desafinado do que seria a consonância perfeita, né? Você ganha essa liberdade de poder mudar os centros tonais. Porque ainda assim o caráter dinâmico do tom não se altera, né? Tipo, a segunda continua funcionando como segunda, embora ela esteja um pouquinho desafinada. A quarta continua funcionando como quarta, embora ela esteja um pouquinho desafinada, mas proporciona que você possa ter um concerto, por exemplo, né? Que você possa ter um violino tocando com um piano, né? Se você fosse usar a afinação pitagórica para afinar um violino e um piano, tipo, eles já iam se desconectar na segunda nota, na terceira nota, né? Então, a nossa música se desenvolveu muito nesse sentido, né? Da técnica musical e de resolver problemas que eram inerentes à matemática da música. E aí, esse compromisso gerou toda essa riqueza da nossa música clássica ocidental. Mas ele gerou também um outro problema, que é o problema da especialização. Essa outra dimensão da música, dos movimentos da alma, tipo, ela foi se perdendo. Obviamente não no início, né? Tipo, era um compositor que estava pensando sempre no divino, né? Tipo, Beethoven escreveu... Tipo, quantos desses compositores não escreveram missas e tinham essa dimensão muito, muito forte neles? Mas o tempo foi passando, né? As técnicas musicais foram ficando consolidadas, se separando desse corpo de obras e podendo ser utilizadas para outros propósitos, né? E aí você começa a ter, a partir do século XIX, o fenômeno da massificação da música, né? Começa com o mercado editorial primeiro, com, né, a impressão em larga escala de partituras e os concertos podendo ser tocados no mundo inteiro, ou na sala da sua casa, contanto que você toque, né? E depois, no século XX, com as técnicas de gravação e os aparelhos de reprodução, tipo, a coisa chegou para um nível que, tipo, a música é uma coisa que é extremamente especializada. Tipo, a especialização já se divorciou completamente de todas as perguntas de finalidade, de propósito, o que é que uma música faz na sua alma, que tipo de movimento ela impõe a você, para ser um mero divertimento, uma coisa que a gente tá ali, tipo, no elevador e tá rolando, a gente tá no barzinho e tá rolando, tá entendendo? E você tá lá no hotel e eu tô fazendo, né? Então, assim, a música tem um propósito, ela tem propósito, mas ele não é apenas né? Mas eu acho que existe uma correspondência entre os movimentos na música e os movimentos na alma.